nem só de circunferência e altura vive o inventário florestal, tá? Um bom inventário florestal ele deve também contemplar variáveis qualitativas, né? Que nem sempre são fáceis de se mensurar, de se levantar em campo, mas também que são muito importantes na hora de você gerar um relatório, na hora de você ver a real situação do plantio ou do povoamento florestal. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês 24 variáveis qualitativas muito importantes que você pode incluir aí no seu inventário florestal, tá bom? É claro que dessas 24 que eu vou colocar aqui, nem todas necessariamente você precisa acrescentar no seu inventário, mas todas essas dicas que eu vou dar agora aqui são muito importantes para você ter uma visão geral, uma visão holística, não só do inventário florestal, mas do desenvolvimento de um plantio florestal como um todo, tá bom? Então vamos lá. Para eu passar aqui quais são essas variáveis qualitativas, eu vou subdividir aqui o vídeo em tópicos, tá? Esses tópicos são baseados aí no meu conhecimento, na minha experiência como engenheiro florestal, né? Já tem um bom tempo, tá? E com base nesses tópicos eu vou elencar aqui quais são essas variáveis qualitativas que você pode incluir no seu inventário, tá bom? Esses tópicos são fatores que eu considero como, de maneira geral e mais ampla, são fatores que eu considero como os principais que vão influenciar no desenvolvimento do plantio, tá? E com base nesses 4 fatores eu vou elencando aí as variáveis qualitativas, tá bom? O primeiro fator que é muito importante na hora do desenvolvimento do plantio, tá? É a procedência do material, a origem do material aí do seu plantio florestal, tá bom? Então, primeiro, a espécie, tá? Espécies diferentes têm desenvolvimentos diferentes. Sendo assim, é muito importante você colocar essa informação no seu inventário florestal de qual espécie você está fazendo esse levantamento, tá? Segundo, a origem do material, se é uma origem clonal, seminal, porque isso também vai influenciar muito, tá, no desenvolvimento do plantio ou povoamento, ok? Outra variável qualitativa de interesse importante no seu inventário florestal é você acrescentar a informação da forma de fuste, tá bom? Forma de fuste, ou seja, se o fuste ele é retilíneo, se ele é reto, se ele é torto, né, tem alguma tortuosidade, se ele é bifurcado, tá? Ou seja, a forma de fuste vai estar diretamente relacionada com o material de origem, então isso é muito importante também de ser colocado. A quantidade de fustes, ou seja, muitas vezes, por exemplo, em plantios de eucalipto que estão sendo conduzidos à rebrota, é normal que depois que se faça uma primeira derrubada, venha 2 rebrotas, então ali você vai ter 2 fustes, né? Em uma única planta você tem 2 fustes, ou seja, também é uma informação importante de você colocar, se for esse o seu caso. O estado fitossanitário daquela árvore também é muito importante, tá? Isso dependendo da situação, às vezes você tem locais em campo em que você está com uma alta quantidade de árvores afetadas por algum problema fitossanitário, então, se possível, coloque também essa informação para ser levantada em campo, tá bom? Outra coisa que às vezes o pessoal se esquece de colocar, mas que também muitas vezes traz uma relevância importante na hora de você gerar os relatórios, é a classe de copa, ou seja, o formato da copa da árvore, uma vez que as árvores, quanto maior quantidade de superfície foliar, maior quantidade de fotossíntese, consequentemente maior desenvolvimento, tá? Em determinadas situações, uma árvore que tem uma copa maior, ela faz mais sombra, então ela, se for uma árvore dominante, ela vai, digamos que, limitar a quantidade de luz solar que vai chegar nas árvores suprimidas. Ou se é uma espécie que precisa de muita luz para se desenvolver, né? O formato, o tipo da copa também vai influenciar muito aí nessa questão, tá bom? Outra variável qualitativa relacionada à origem do material são defeitos diversos, tá? Às vezes você pode colocar como um campo de observação na sua ficha de campo, ok? E aí lá você anota defeitos diversos, aquilo que for de acordo com a sua realidade, ok? Isso para que você possa ter o máximo de informação possível, tá bom? Bom, esses primeiros 7 itens que eu mencionei aqui, né,
São variáveis qualitativas, como eu disse, que estão relacionadas àquele primeiro aspecto que é de origem do material, tá? Agora eu vou colocar aqui um segundo aspecto que também influencia muito no desenvolvimento do plantio, que é o sítio, né? O local em si, não só relacionado especificamente à espécie, à origem do material, mas agora um segundo aspecto que é o sítio, ok? Então vamos lá, vamos às variáveis qualitativas relacionadas ao sítio, que de repente são muito importantes de você acrescentar aí no seu inventário florestal. O tipo de solo, tá? É sabido que diferentes tipos de solo vão ter diferentes características físico-químicas, eles vão ter uma melhor resposta a programas de adubação, vão ter uma melhor resposta, né, uma maior facilidade ou não ao uso de máquinas e implementos. Tá? Então, se você puder ter essa informação no seu inventário florestal, isso também pode ser muito útil na hora de você entender melhor os resultados do inventário, entender melhor sobre o desenvolvimento como um todo do plantio, do povoamento florestal, ok? Então, tipo de solo é muito importante. Análise física do solo, isso também é muito importante e vai estar relacionado ao sítio, ou seja, os teores de areia, silt, argila, tudo isso vai influenciar na melhor absorção das plantas, das raízes das plantas aos diferentes nutrientes, ok? Então, se for necessário, se você achar pertinente, faça uma boa análise de solo dos plantios para que você possa ter bons parâmetros de desenvolvimento na hora de avaliar cada local, cada talhão, cada plantio, tá bom? Se a gente falou, né, de análise física de solo, também é importante considerar a análise química, tá? A análise química, por sua vez, vai te mostrar ali, vai te elencar quais são os principais nutrientes que estão presentes naquele solo, também a questão da matéria orgânica, tudo isso você vai ter informação suficiente para saber se vai ser necessário fazer um programa de adubação ou não, você vai ter informação necessária para saber até mesmo se aquele local é viável economicamente para você desenvolver um plantio, uma cultura ali, tá bom? Então, além da análise física, também a análise química também é muito importante, ok? Bom, diferentes espécies florestais, elas vão ter diferentes, como é que eu posso dizer aqui, diferentes necessidades de água ao longo do plantio, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é a teca, né? Em que o ciclo natural da teca, né, até mesmo por saber que ela é natural da região da Ásia e foi trazida para o Brasil, a teca ela se desenvolve melhor em locais que têm um regime pluviométrico em que existe lá uma estação seca, né, e uma estação chuvosa bem definidas, tá? Esse é um dos motivos da teca ter sido amplamente plantada aqui no Mato Grosso, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se você puder acrescentar ali a questão do regime de chuvas, o índice pluviométrico da região, tá? Dependendo da espécie, isso vai ser uma informação muito útil, muito importante também para o seu inventário, ok? Ainda sobre o sítio, a questão da declividade também vai ser muito importante, tá? Se o terreno do local do plantio ele for muito inclinado, de repente pode ser que você tenha aí alguma necessidade de fazer um plantio em curvas de nível, tá, ok? Para evitar possíveis processos erosivos. Ou se o terreno for relativamente plano, isso é uma vantagem na hora de você entrar com maquinário, pessoal, né, para desenvolver qualquer atividade que seja. No terreno plano, isso fica mais favorável, ok? Então, se você vai realizar um inventário, esteja também atento aí a essa questão, que vai estar relacionado com o sítio, tá bom? Uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, mas que também é muito importante na hora de você avaliar o desenvolvimento de um plantio ou povoamento, é saber se anteriormente o que tinha naquela área, se era simplesmente uma área de mata nativa que foi aberta e está sendo transformada num plantio florestal, ou se antes existia alguma cultura ali anterior, se era um pasto, se tinha algum outro plantio de algum plantio agrícola ou algo do tipo, tá bom? Porque isso tudo vai influenciar na quantidade de nutrientes que você vai ter disponível no solo, isso vai influenciar até mesmo na informação de saber se
se vai ter uma facilidade ali na hora de gradear, de preparar o solo, enfim. Culturas anteriores ao plantio também são muito importantes na hora de você avaliar esse desenvolvimento, ok? Bom, presença de áreas de mata nativa ao redor do plantio também acabam influenciando no desenvolvimento do plantio. Isso porque as áreas de mata nativa, elas têm ali uma quantidade maior de insetos, existe ali uma biodiversidade de fauna e flora mais abundante do que em um plantio homogêneo, então isso também vai influenciar na questão dos insetos que vão estar interferindo ao longo de um plantio florestal, tá? Isso porque, de maneira geral, um plantio florestal ele é diferente de uma cultura agrícola em que você planta um ano, no ano seguinte você colhe, tá? Um plantio florestal, muitas vezes, ele leva aí 7 anos, 8 anos até o corte final, dependendo da rotação da espécie, vai levar 15, 20, 30 anos. Então, o fato de ter uma área de mata nativa ao redor vai influenciar diretamente nessa interação aí dos insetos e de possíveis espécies de plantas invasoras que possam vir a ocorrer no seu povoamento, ok? Tenha essa informação em mente também. Bom, uma vez que eu disse que a água, né, o regime de chuvas, ele vai influenciar no desenvolvimento do plantio, saber se próximo ao plantio, se existe presença de rios, lagos e de outras diversas fontes de água também é uma informação importante, tá bom? Eu, na minha experiência, eu sei que áreas que são próximas a lagos ou rios, elas têm um desenvolvimento diferente de áreas mais distantes de rios, né? Não só pelo desenvolvimento em si, mas também por uma questão aí de uma necessidade de irrigação, tá? A presença de rios e lagos ou outras fontes de água ao redor do povoamento também vai te dar aí um subsídio, um parâmetro importante na hora de você avaliar, não só avaliar o desenvolvimento do plantio, mas também, quem sabe, de planejar uma determinada operação que seja muito útil aí para o seu caso, para a sua realidade, tá bom? Então, presença de fontes de água ao redor do povoamento, na região, enfim, isso também, se for o caso, é muito importante você saber, ok? Bom, agora um terceiro aspecto aqui, né, do desenvolvimento do plantio, são fatores bióticos, tá? Então, em cima de fatores bióticos, eu vou citar aqui algumas variáveis qualitativas que muitas vezes é muito importante você ter em mente na hora de você fazer o inventário florestal, tá? Então, vamos lá. Bom, todo povoamento florestal, mesmo que seja homogêneo, ele vai ter ali no meio dele presença de insetos, tá? Não tem como a gente erradicar os insetos da natureza, né? A gente nem quer fazer isso, tá? Mas é importante você verificar no seu inventário florestal se existem ali pragas ou não, tá bom? Esse é uma variável qualitativa importante, ok? Dependendo de determinado espécie, né? Algumas espécies têm ocorrência de determinado tipo de praga, outras espécies já têm outro tipo de praga que vai ocorrer, ou seja, o que eu quero dizer aqui é a variável qualitativa importante relacionada a fatores bióticos são pragas, então procure estar atento a isso quando for realizar o seu inventário florestal. Bom, além dos insetos no plantio, procure avaliar também a presença de diversos tipos de patógenos em geral, tá? Seja fungos, seja, enfim, qualquer outro tipo de patógeno que também vai influenciar no desenvolvimento da espécie, do plantio, ok? Os patógenos também devem ser considerados aí na hora de você levantar as informações de desenvolvimento do seu inventário nas parcelas permanentes ou no plantio como um todo, ok? Bom, nem todo inseto é uma praga, tá? Então, sendo assim, se tiver ali a presença de insetos considerados benéficos, também inclui essa informação no seu inventário posteriormente no relatório, tá? Por exemplo, um inseto considerado benéfico são os vulgarmente chamados de rola-bosta, né, que são besouros daí da família dos escarabeídeos, tá? Eles são benéficos porque eles se alimentam de matéria orgânica já morta, tá? Então eles promovem a recomposição da matéria orgânica no solo, tá bom? Caso o plantio, o povoamento tenha presença desse tipo de inseto, é sinal de que ali o solo ele possui uma maior quantidade de matéria orgânica, consequentemente
as árvores ali na região vão ter maior quantidade de nutrientes disponível. Então, insetos benéficos são uma variável qualitativa também a ser considerada. Se nem todo inseto é uma praga, também dá para se colocar essa regra aí para os fungos, tá? Nem todo fungo também ele vai ser maléfico, tá? A gente sabe que sim, existem fungos que atacam ali a questão do sistema vascular da planta, mas também existem outros fungos que são, por exemplo, as micorrizas, que são fungos que acontecem no solo e que ajudam na absorção de nutrientes por parte da planta, tá bom? Se possível, acrescente essa informação aí no seu inventário florestal, que também vai ser muito útil, ok? Bom, por fim, eu vou colocar agora aqui o quarto aspecto que vai influenciar aí na questão do desenvolvimento do plantio, que são os tratos silviculturais de maneira geral, tá bom? Então vamos lá falar agora sobre os tratos silviculturais e de que forma você pode avaliá-los e colocar aí como informação qualitativa importante no seu inventário florestal, ok? Então vamos lá. Bom, verifique se no plantio, se na parcela, no talhão ou no plantio como um todo, se já foi realizada a operação de desrama, tá? Algumas espécies como a teca, né, que são conduzidas aí a longo prazo, nessas espécies essa é uma operação muito importante, porque ela vai garantir a qualidade do fuste, ela vai, de certa forma, também influenciar no desenvolvimento da planta, porque ela vai tirar galhos laterais, que consequentemente tem folhas, então, mas de uma maneira geral a desrama ela influencia muito na qualidade do fuste. Ou se você trabalha com alguma outra a espécie em que essa operação é necessária, então inclui aí a quantidade de desrama, a altura da desrama que foi feita. Procure colocar essa observação aí no seu relatório de inventário, ok? Operação de desrama como uma variável qualitativa a ser considerada. Assim como a desrama, diferentes tipos de desbaste também influenciam no desenvolvimento do plantio, ok? Isso porque quanto mais adensado o plantio, ao longo do tempo, maior é a concorrência entre as árvores. Sendo assim, diferentes frequências e intensidades de desbaste vão gerar diferentes níveis de desenvolvimento no plantio, tá bom? Se o plantio em que você está fazendo o inventário, se ele possui regimes de desbaste, procure colocar essas informações até para você saber, por exemplo, para você ter uma boa noção do incremento de volume de um ano para o outro, em diferentes regimes de desbaste, você vai notar que são diferentes, ok? Então, resumindo aqui, esse item avalie como variável qualitativa os diferentes tipos e frequências de desbaste no seu plantio, tá bom? Como eu disse anteriormente, quanto maior a quantidade de árvores por hectare no plantio, né, maior vai ser a concorrência. Então, coloque lá como a informação também do seu inventário florestal o espaçamento. Na maioria das vezes os plantios eles possuem lá um espaçamento único, mas é normal também acontecer de em um determinado talhão você tem um espaçamento, em outro talhão você tem outro espaçamento mais adensado ou menos adensado e assim por diante, tá bom? Então saiba disso e sabendo disso coloque isso como uma informação também aí do seu inventário florestal, tá? Os diferentes tipos de espaçamento e, se possível, avalie, né, em quais espaçamentos o plantio ele se desenvolve melhor. Isso vai ser muito importante na hora de você colocar lá na frente recomendações de tratos silviculturais, de desrama, diferentes frequências e intensidade de desbaste, tudo isso só com base no espaçamento, tá ok? Bom, lá atrás eu falei que as análises física e química do solo são importantes, né? Então também, como variável qualitativa relacionado aí a tratos silviculturais, tá? Procure avaliar se anteriormente já foi feita correção do solo, tá? Às vezes por algum motivo financeiro ou, sei lá, qualquer motivo que seja, ainda não foi feito, mas é necessário fazer uma correção de solo em algum determinado ponto do plantio, tá bom? Então, correção de solo como variável qualitativa, se já foi feita ou não, em que intensidade, isso vai influenciar também nos seus resultados, então esteja atento a isso. Também relacionado com o solo e ao mesmo tempo com as práticas silviculturais, vai estar aí a questão de adubações. Se anteriormente, se naquele local onde você está fazendo inventário, se já foi feita uma adubação, né,
algum programa de fertilização do solo. Se já foi feito isso, procure saber em que nível foi feito, quando foi feito, tá bom? Se possível, se você tiver aí alguma área como testemunha que ainda não tenha sido feita, procure comparar os resultados, que aí você vai ver pelo seu inventário, na hora de você gerar, processar os dados, na hora de gerar os relatórios necessários, você vai ver quanto que é de diferente quando é feita uma adubação e quando não é feito, ok? Então, resumindo aqui, a variável qualitativa muito importante também é a questão aí da adubação no plantio, tá bom, gente? Bom, gente, então resumindo aqui mais uma vez, né? Com base aí nos meus conhecimentos e na minha experiência, 4 fatores que influenciam muito o desenvolvimento do plantio, né? A origem do material, tá? A questão do sítio, fatores bióticos e tratos silviculturais, tá ok? Com base nesses 4 fatores, nesses 4 aspectos, eu elenquei aqui para vocês as principais variáveis qualitativas que você pode incluir no seu inventário, tá? Como eu disse, certamente você não precisa levantar, colocar na ficha de campo todas essas informações, tá? Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Então, de repente, alguns aqui desses que eu falei você vai considerar como mais importantes, outros como menos importantes. Mas tudo isso que eu falei é muito importante na hora de você avaliar o histórico do plantio, o desenvolvimento do plantio, recomendações para sua empresa ou cliente, tá bom? Todos esses itens que eu elenquei aqui são muito importantes na hora de você entender o desenvolvimento do plantio. Então, sendo assim, são muito importantes também na hora de você levantar em campo no inventário florestal, tá bom? O inventário bem executado, bem feito, ele vai dar um diagnóstico em geral aí de tudo isso que está acontecendo no povoamento florestal, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Eu vou procurar responder e ajudar vocês, tá bom? E por hora é isso, espero que vocês tenham curtido, compartilha aí e valeu!